abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, o verso de número 14, para quem é goiano ou mineiro, e para quem tem toque com o português correto, Apocalipse 3, 14. Apocalipse capítulo 3, verso de número 14, diz assim a palavra do Senhor: Escreve ao anjo da igreja em Laodiceia: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço tuas obras, sei que não és frio nem quente. Antes fosse frio ou quente. Assim, porque tu és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque tu dizes: sou rico, tenho prosperado e nada me falta, mas não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu te aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas para que te cubras, e a vergonha da tua nudez não seja mostrada, e colírio para que o apliques sobre teus olhos e enxergues. Eu repreendo e castigo a todos quantos amam. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Deixe sua Bíblia aberta, feche apenas os seus olhos. Soberano Deus e Pai, aqui estamos mais uma vez reunidos, congregando como igreja. Na Tua presença estamos, Senhor, conscientes das nossas falhas, dos nossos pecados. Pedimos o Teu perdão nessa hora. Pedimos que o Senhor derrame da água da Tua palavra e nos purifique, Senhor, nesse momento. Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor vá de encontro, Senhor, às nossas necessidades, às nossas enfermidades, que o Senhor visite os nossos, Senhor, que nessa noite, Pai, o Teu nome seja exaltado, glorificado, que haja arrependimento, que haja salvação, que haja transformação no nosso meio. Senhor, o Teu amor que nos constrange, que Ele possa nessa noite fazer uma transformação no nosso coração, que nenhum de nós saia daqui da mesma maneira que entrou, que o aflito, o abatido, o cansado, o sobrecarregado seja renovado pelo poder do Espírito Santo de Deus, e que o Seu poder possa se aperfeiçoar sobre as nossas fraquezas. Nos conforme a imagem do Seu Filho Jesus, que pela Tua graça e misericórdia o Senhor possa me usar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis se sentar. O texto que nós lemos, Apocalipse capítulo 3, 14 ao 22, refere-se à sétima igreja da Ásia Menor, no qual é destinada a revelação do Apocalipse, e o apóstolo João é quem narra, é quem escreve aquilo que Cristo está ministrando àquela igreja, que está situada na cidade de Laodiceia. A igreja de Cristo que está em Laodiceia faz parte das 7 igrejas da Ásia Menor, igreja do século I, da época ali de Cristo. Mas aqui Cristo já estava por volta, depois do ano 60 depois de Cristo. Cristo já havia morrido, ressuscitado, já tinha sido
ascendido ao céu. E aqui então, João, na visão do Apocalipse, está escrevendo a carta à última igreja. Nós estudamos aqui as 7 igrejas e essa aqui é a última, onde é endereçado uma carta. O interessante é que a carta que é escrita à igreja em Laodiceia, Laodiceia é a igreja que não recebe, a igreja mais exortada de todas as 7 igrejas. É a igreja que não recebe nenhum elogio. Todas as 6 igrejas anteriores recebem repreensões, recebem direções, recebem uma palavra de conserto do Senhor, mas elas também têm as suas virtudes, elas também são elogiadas. Aqui nós podemos abrir um parêntese, à luz da palavra do Senhor. Essas 7 igrejas, elas simbolizam para o nosso tempo, essas eram igrejas literais, com pessoas literais, mas trazendo para os nossos dias, nós podemos observar aqui Jesus atuando no meio da sua igreja e do seu povo, Jesus conhecendo o mais profundo e o mais íntimo do seu povo e da igreja que é dele, Jesus conhecendo as virtudes, enaltecendo as virtudes daquela igreja, mas não deixando de considerar os seus problemas, os seus defeitos e os seus erros. Ou seja, nessas 7 igrejas do Apocalipse, não foram encontrada nenhuma igreja perfeita. A palavra perfeita significa feito até o fim. Nós entendemos que como igreja nós estamos em um processo, e no processo da nossa salvação, nós fomos redimidos, estamos sendo santificados e seremos um dia glorificados. Aí nos tornaremos incapazes de pecar. Porém, enquanto isso, como igreja, como congregação, como pessoas, assim como as 7 igrejas do Apocalipse, nós temos as nossas virtudes, mas também nós temos os nossos problemas, os nossos erros, e nós convivemos com eles. Porém, nós temos algo que é muito mais precioso: o dono, o Senhor, o Rei da igreja. Algo que se destaca nas cartas que ele destina às 7 igrejas é que ele, em hipótese alguma, desiste da igreja. Em hipótese alguma, ele abandona a igreja. Nem a pior igreja a que nós vamos expor nessa noite, ele desiste dela. Nem a pior. E isso nos faz enxergar um Cristo, um Jesus, o Senhor da igreja, que é um Deus de amor, que é um Deus que tem um conserto, é um Deus misericordioso, é um Deus gracioso, que está aqui executando o seu plano, o seu propósito no meio da igreja, no meio do seu povo, e Ele não desiste dela, apesar dos seus erros, apesar das suas enfermidades. Ele, uma a uma, Ele escreve, envia ao anjo da igreja, para que o anjo da igreja compartilhasse com a congregação, e esse povo pudesse se arrepender, e fazer e andar pela direção que Cristo estava dando. A igreja em Laodiceia, que nós vamos nessa noite analisar, era uma igreja plantada e situada em um lugar muito importante e muito estratégico geograficamente. Era um centro comercial, industrial. Era uma grande cidade onde Laodiceia comportava muitos banqueiros, muitos bancos. Era uma cidade de milionários, onde eram feitas grandes negociações. Uma cidade que era famosa no mundo todo pela produção de uma lã muito cara, de roupas muito caras que eram exportadas para o mundo todo.
era também famosa na região que estava situada pelas suas águas termais. Uma água quente que vinha de Herápolis, cidade vizinha, e uma água fria, pura, que vinha de Colossos. Eles eram famosos por isso. Eles tinham um pó frígio onde eles fabricavam um colírio famoso que trazia muita renda para aquela cidade. Um remédio quase que milagroso, quase parecendo aquele que o irmão Luiz busca lá é aonde, irmão? Lá em Jaraguá. Era famoso o colírio de Laodiceia. Tinha um poder muito grande. E essa cidade era uma cidade muito rica, por causa dos bancos, dos milionários que ali habitavam, da produção desse tecido, dessa lã muito cara, e desse remédio muito famoso, e das suas águas termais, as suas águas terapêuticas. Laodiceia era uma grande cidade, uma cidade muito rica, uma cidade muito próspera, uma cidade onde havia uma igreja plantada, a igreja em Laodiceia, dentro dessa cidade. Só que, porém, teve um problema. A igreja de Laodiceia, assim como qualquer igreja, onde ela está plantada, ela precisa influenciar, ela precisa agir como agente de transformação dentro da cidade. A igreja não pode se conformar ou se adaptar ao esquema daquela cidade. A igreja, ela é uma instituição. Ela faz parte do reino de Deus, onde ela tem como alvo implantar a cultura do reino de Deus, propagar o evangelho, as boas notícias, as boas novas, e não se corromper com o mundo ao seu redor. O que acontece com a igreja em Laodiceia? Os membros da igreja em Laodiceia eram, muitos deles, da alta sociedade. Eram membros milionários. Muitos daqueles banqueiros, muitos daqueles pessoas de posse da alta sociedade eram membros de Laodiceia. Aquela igreja era tão próspera financeiramente que em meados do ano 67 depois de Cristo, um terremoto destruiu toda a cidade. Agora você vai ver o que é uma igreja rica. O governo era o Império Romano, e aquela cidade toda destruída. A reconstrução da cidade automaticamente seria subsidiada pelo governo da época. A igreja de Laodiceia era tão rica, os irmãos da igreja eram tão ricos, que eles reconstruíram toda a cidade, sem precisar de nenhum recurso do império. Toda uma cidade. Eles não pintaram uma parede, eles não aumentaram o templo, eles reconstruíram a cidade. Tamanha as riquezas que existiam na igreja de Laodiceia, nos membros da igreja de Laodiceia. Eles eram riquíssimos. Eles se vestiam de roupas finíssimas. Eles tinham o melhor remédio que a oftalmologia, hoje nós podemos falar assim, poderia conhecer naquele período no mundo todo. Era uma das cidades mais ricas do mundo todo, com o povo mais rico do mundo todo. Só que ela continuava sendo uma. Cristo está falando a igreja, ao seu povo, não a cidade. A igreja plantada nessa cidade rica tinha uma missão, que era ir na contramão. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. A missão da igreja onde ela está plantada é transformar a cultura. O evangelho é uma contracultura. O evangelho ele vai contra a corrupção que está no mundo. A igreja é a luz do mundo. Cristo fala das igrejas aqui como os candelabros. São as igrejas. Cristo se refere a nós como
Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ou seja, em meio às trevas, o papel da igreja e do seu povo é iluminar, não é se contaminar. O papel da igreja não é analisar quem está sentado na nave da igreja e alterar a mensagem para que agrade aos ouvidos e os corações. Pelo contrário, a palavra de Cristo e o Evangelho é imutável. A mensagem é uma: céus e terra passarão, mas a sua palavra não passará. A palavra que nós temos aqui será a mesma palavra eternamente no céu. É imutável. Ai daquele que remover, mesmo que seja um tio, do livro dessa lei. Então a igreja de Laodiceia, ao invés dela transformar, ela se adapta ao público. Ela se adapta à membresia. E ela cai em alguns perigos. Quando Cristo vai analisar a igreja de Laodiceia, dentro de todo esse contexto que nós falamos, Ele encontra nessa igreja não um problema de perseguição. A igreja lá não era perseguida. Não encontra imoralidade na igreja. Não tinha imoralidade. A teologia de Laodiceia não tinha pontos a serem criticados por Jesus. Eles não tinham problema com a pregação. Eles não tinham. O problema que Cristo encontra na igreja de Laodiceia é uma independência dele. Eles encontram uma igreja que tinha tudo: ouro, vestes, remédios, riquezas, prosperidade, só não tinha Jesus. Os irmãos sabiam que é possível ter prosperidade? É possível ter estrutura? É possível ter tudo? É possível ser chamado de igreja? É possível nós acharmos que somos igreja? E Cristo está lá do lado de fora? E Cristo faz uma analogia àquele povo. Como eu disse para os irmãos, a posição geográfica de Laodiceia ficava uma cidade situada ao meio. Na região montanhosa ao lado ficava Hierápolis. Para você entender mais, como se fosse Caldas Novas, fontes de águas termais desciam, e aquelas águas eram utilizadas como banhos medicinais. Em Colossos, uma água muito fria, uma água muito pura, uma água mineral, daquelas que você paga aí R$50 na garrafa de meio litro. Só que em Laodiceia, essa água, ela chegava morna. Chegava uma água morna, uma água que não era nem tão boa para matar a sede, para dar um refrigério, e nem tão termal que pudesse servir de remédio, servir para curar. Chegava em Laodiceia uma mornidão. E Cristo faz essa denúncia, essa exortação dura a essa igreja. Verso 14, volta comigo. Escreve ao anjo da igreja em Laodiceia. Agora você sabe o que é a igreja de Laodiceia? Você sabe qual é o pano de fundo? Você sabe quem era esse povo? Você sabe o que esse povo possuía? Porque eu te expliquei. Escreve ao anjo da igreja, ao líder da igreja, ao pastor da igreja: estas coisas diz o Amém. O Amém é Cristo. A testemunha fiel é Cristo. A verdadeira, o princípio da criação de Deus, Ele é Cristo. Então quem fala é
é aquele que tem autoridade para falar. O amém é a confirmação final de Deus. O amém é a testemunha fiel e verdadeira. Ele vê a realidade daquela igreja, sem engano nenhum. Antes de examinar a igreja, Cristo se apresenta como a autoridade suprema. Eu sou o amém. Eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Eu sou o princípio da criação de Deus. Ele tem autoridade para falar o que ele estava falando. Ele tem autoridade, mas ele também tem amor para falar o que ele está falando. Jesus não vai fazer uma ofensa àquela igreja. Tem uma grande diferença. A ofensa não estende a mão. A crítica com autoridade, Jesus ele vai fazer apontar todos os defeitos, mas nós vamos ver a mão estendida e poderosa do Senhor àquele povo. A igreja não define Cristo. Cristo define a igreja. Posso ouvir um amém? Amém. É Cristo que define a igreja. Não é a igreja que define Cristo. Então Cristo se apresenta como uma autoridade e ele fala. Ele revela a condição espiritual daquela igreja. Como ele fez nas outras 6 igrejas, ele diz: vocês não são frios e nem quentes, porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Jesus faz essa repreensão, porque eles conheciam bem o contexto do que era uma água morna que vinha de Herápolis, uma água que curava. Eles conheciam o contexto da água pura de Colosso, que era fria, uma boa, uma água gelada quando você está com sede, na temperatura correta, ela traz refrigério. Eles conheciam esse contexto, é por isso que Jesus faz essa ponte linguística, para que não ficasse dúvida na mente e no coração de ninguém. Eu estou entendendo o que ele está falando. Vocês são mornos, porém o morno aqui não serve para nada. O morno aqui dá ânsia de vômito no Senhor. O morno aqui, ele gera ânsia. Jesus diz que está a ponto de vomitá-los. Essa é a condição espiritual daquela igreja. Laodiceia era conhecida pelas águas mornas. E eles são chamados também de morno. A mornidão significa uma indiferença, uma religiosidade sem vida. Aqueles irmãos, no verso 17 dizem: porque tu dizes, sou rico, tenho prosperado, e nada me falta. É isso que eles diziam no coração deles. Eles eram orgulhosos das suas riquezas, eles eram orgulhosos da sua prosperidade, eles eram orgulhosos de não terem falta de nada. Porém Jesus ele revela uma condição aqui que só Jesus pode ver. Eu posso olhar para você e dizer: quanto você está bonito hoje, mas tem algo que eu nunca vou ter o poder de enxergar, que é a sua verdadeira condição espiritual. Tem algo que eu nunca vou ter a condição de enxergar, que é a sua temperatura espiritual. Jesus diz: vocês dizem que são ricos, tenham prosperado, que nada falta para vocês, mas vocês não sabem que vocês são infelizes, miseráveis, cegos e nus. Como assim, Senhor? Nós somos uma das cidades mais ricas da terra. Nós temos bancos. A maioria do pessoal da igreja aqui é milionário. Como é que o Senhor pode dizer que nós somos pobres? Como é que o Senhor pode dizer que nós estamos nus, se nós nos vestimos da melhor lã que o mundo conhece? Como é que o Senhor pode dizer que nós somos cegos, se nós produzimos o melhor colírio já existente? Como é que o Senhor nos chama de mornos? Jesus revela a condição espiritual daquela igreja.
O maior problema daquela igreja não era dinheiro, não era perseguição, não era imoralidade, não era o falso mestre pregando, era a apatia. Era uma vida espiritual anêmica, era uma mornidão, aquele que não é fervoroso, aquele que não se emociona, aquele que é indiferente a Cristo no meio da sua igreja, aquele que Cristo, a sua palavra, tanto faz, aquele que a obra, aquilo que tudo não mais emociona, aquele que não tem fervor, aquele que é o tá bom do jeito que tá, aquele que é confortável. O maior perigo da igreja não é a perseguição. Você sabe por quê? Coisa boa é se nós formos perseguidos, presos, mortos pelo nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Os mártires estão lá. Nós vamos estudar isso para receber o seu prêmio lá na glória. O maior perigo da igreja é o comodismo espiritual. O maior problema dessa igreja era que eles estavam acomodados em suas riquezas. Abre aspas. As riquezas não são o problema. A Bíblia diz que o amor às riquezas é a raiz de todo o mal. O amor às riquezas. Eu sempre gosto de falar isso aqui na igreja. Eu declaro que os irmãos sejam ricos, riquíssimos, milionários. Não tem problema nenhum nisso. O problema é que essa igreja amava tanto dinheiro, que Cristo já não se encontrava mais dentro dela. Ela já se considerava, o que diz o versículo aqui, não me falta nada, nem Deus. O amor às riquezas traz uma falsa sensação de segurança. A Bíblia diz que os bens do rico são como uma cidade forte no seu entendimento. É como se estivessem dentro de uma fortaleza e nada pudesse os tocar. Mas diante de Cristo, não é o que ele está procurando. Diante de Jesus, ele não se impressiona. Ele não se impressiona com nada que eu e você possamos possuir. Ele não se impressiona com 6 dígitos, com 7, com 8, com 10. Ele não se impressiona com isso. Ele está preocupado no que toca à igreja, aos cristãos, ao seu povo, com a sua condição espiritual. Qual é a sua temperatura espiritual hoje? Você é frio? Você é morno? Ou você é quente? Alguns estudiosos da palavra vão dizer que é muito melhor um ateu frio do que um cristão morno. É muito melhor alguém que é inimigo de Deus, que declara abertamente que odeia a Deus, que não crê em Deus, do que um cristão morno, anêmico, apático, que não se emociona mais, que perdeu a paixão, que perdeu o amor, que perdeu a vontade, que não tem mais forças, que espiritualmente está anêmico. Nós choramos ao ver as crianças africanas, só a pele e o osso. Alguns choram, mas espiritualmente muitos de nós estamos assim, nós não conseguimos levantar, apáticos. A palavra não faz o seu coração queimar. Tem 3 estágios, 3 temperaturas do coração. Em Lucas 24, os discípulos no caminho de Emaús, assim que Jesus ressuscita, eles andando no jardim com um homem, segundo a palavra, não foi permitido que eles o conhecessem, mas aqueles discípulos andando com Jesus, sem saber que era ele, eles diziam: é por isso que enquanto ele falava,
o nosso coração queimava por dentro, é porque era Jesus que estava falando. Lá em Mateus 24, a palavra do Senhor nos diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Coração frio. Em Apocalipse 3,16, a Bíblia vai falar a respeito de um coração morno. E esse coração, Jesus não aceita. Jesus entende que por multiplicar o pecado, o amor vai se esfriar. Jesus entende que os discípulos, ao ouvirem a sua voz, o coração deles queimava. Mas Jesus, ele não admite que o meu e seu coração, relacionado a ele, esteja morno. Jesus não admite que ao ouvirmos a sua voz pela sua palavra, ouvirmos a sua voz no meio dos louvores, ouvirmos a sua voz em meio às orações, que o nosso coração permaneça indiferente. Jesus está falando, mas parece que é o carro do leite que está passando. Ao leite, ao leite. Jesus está falando, parece que é qualquer um que está falando. Jesus está falando, mas tanto faz, não é para mim não. Alguém tinha que estar aqui para ouvir. É para mim sim. Jesus está presente no nosso meio. E a pergunta que fica é: por que o nosso coração não queima mais? Por que eu não me emociono mais? Eu estou com medo de ficar fanático? Irmãos, tem muitos anos que eu não vejo um fanático. Tem muitos anos que eu não vejo um crente fanático. Sabia disso? Essa é a verdade. O irmão ali, ele é tão crente que ele é fanático. Não tem de cabeça aqui agora. Tem muitos anos que eu não vejo um cristão ativista religioso. Não. O que fala o meu coração a respeito da igreja de Laodiceia, que também nos atinge, que também nos traz lições, que o maior perigo é nos acomodarmos em meio a uma guerra que está acontecendo no mundo espiritual. O maior perigo somos eu e você, como brasas vivas, eu e você, servindo a um Deus que é fogo consumidor. Eu e você entrarmos e sairmos daqui, ou no lugar mais sagrado da terra, que é o nosso lar, não ter um altar com fogo aceso continuamente ao Senhor. Ao ouvirmos, hoje iremos à casa do Senhor, o nosso coração, ao invés de alegrei-me quando disseram, o nosso coração pesa 1 tonelada. Eu vou ter que fazer o sacrifício de estar com aqueles irmãos, aquele povo difícil, naquele lugar difícil, com aquela mensagem que não me agrada. O maior perigo da igreja não é a perseguição, mas o comodismo espiritual. O que aquece o coração, pastor? É quando Cristo fala. Quando é que Cristo fala? Por meio da sua palavra. Glória a Deus. Como é que Cristo fala? No meio dos seus louvores. Onde é que Cristo fala? No meio das suas orações. Como é que o meu coração vai queimar? Só quando eu me colocar em uma posição onde Cristo tem a autoridade de colocar fogo aqui dentro. Por que você está com medo de se emocionar na presença de Deus? Por que você está com medo de abrir o seu coração, abrir a sua boca e louvar? Qual o medo que você tem de abrir a Escritura e ler, e entender e colocar em prática? Qual o medo que você tem? John Piper disse: seja radicalmente bíblico, não se envergonhe disso, não seja covarde. Onde estão os crentes fervorosos?
Onde estão os crentes apaixonados? Onde estão os crentes que amam o Senhor, a ponto de se alegrarem por estar na presença dEle com os seus irmãos, mesmo diante de todas as dificuldades? Cristo está aqui falando com essa igreja para salvá-la, falando com esse povo que talvez como eu está morno. Tinha um problema aqui no verso 17: pois dizes, estou rico, e não sabe que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. A autonegação do coração. A palavra do Senhor vai nos dizer que enganoso é o coração. Aí você tem que seguir o seu coração. O coração é enganoso. O coração é enganoso. Nós somos terríveis. A pior coisa que pode existir para um crente é o crente virar para si mesmo, olhar no espelho e falar: você é bom, cara. Você está um tipinho de crente esses dias agora sensacional. Você não está tendo pecado. Está igual o fariseu orando na porta do templo: Senhor, obrigado, porque eu não sou como esses pecadores. Obrigado, Jesus. Essa igreja se considerava, as palavras de Cristo ao analisar, eles, tu dizes, eu sou rico. Jesus diz: vocês não sabem, vocês estão se auto-enganando. Irmãos, nós precisamos ter a consciência que eu e você, sem Cristo, nós estamos 100% perdidos. Nós somos terríveis. Não há um bom. Chegaram a Cristo e falavam: bom mestre. Cristo, percebendo o tom pejorativo, disse: não, só há um que é bom, e é Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós não somos perfeitos, nós estamos sendo aperfeiçoados. Nós somos chamados santos, porque nós estamos sendo santificados por Ele. É um processo que vai durar toda a nossa vida. Não tem ninguém pronto, mas se tiver alguém pronto aqui, vem à frente. Nós vamos orar para que a carruagem leve você. Mas enquanto isso, era uma cidade rica e uma igreja confiante em si mesma. Você não pode confiar em você mesmo. Amém? Não confie em você mesmo. Não se estribes no teu próprio entendimento. Não se apoie nos planos que parecem agradáveis aos seus olhos. A Bíblia diz que há caminhos para o homem que parecem bons, mas o final deles é a morte. Aquela igreja era uma igreja autoconfiante em si e nos seus cofres e na sua prosperidade. Mas Cristo, ao bater os olhos, Cristo disse em outras palavras: vocês não me enganam. Apesar de ter muito ouro, vocês são o povo mais pobre que eu estou vendo entre as 7 igrejas. Tinha uma igreja que era pobrezinha, mas Cristo falou: vocês são ricos. Tinha uma igreja que tinha fama de estar viva, mas Cristo olhou e falou: vocês estão mortos. Essa igreja se vangloriava por suas riquezas. Jesus diz: vocês são pobres, infelizes, miseráveis, vocês são nus. Eu e você não escondemos nada de Cristo. Cuidado! Seus olhos são como chama de fogo. Não há nada que se possa esconder dele. A prosperidade material de Laodiceia gerou pobreza espiritual. Eles dizem que são, mas Cristo sabe quem eles são. Cristo sabe quem nós somos. Você pode falar que é, você pode postar que é, você pode aparentar que é, mas Cristo sabe quem é você. Não se auto-engane. Eu disse: é melhor um ateu frio do que um cristão apático
apático, anêmico, vivendo na mornidão e no conformismo. Cuidado, você pode ter uma grande surpresa. Riqueza externa não é sinal de aprovação espiritual. Algumas correntes do cristianismo dizem hoje que se você é abençoado, você é próspero. Prosperidade é sinal da bênção. Saúde é sinal da bênção. Pobreza é sinal de maldição. Doença é sinal de maldição e pecado. Heresia! Não é assim que Deus vê. Riqueza externa não é sinal de aprovação espiritual. Nós estamos falando de igreja. Nossa, pastor, mas que igreja rica. Que templo. O pastor Marcos David descreveu o templo de Salomão esses dias aqui. Só ele para descrever com tanta riqueza. É mais de 600 milhões gastados para construir o templo. E algumas pessoas olham, essa é uma igreja rica. Olha como é que Jesus olha aqui, ó. Como é que Jesus enxerga a riqueza? Não é como eu e você enxergamos. O auto-engano é um dos maiores males da fé. Não confie em você mesmo. Sabe quem mais te engana na face dessa terra? Quem? Você mesmo. O seu maior inimigo é o homem e a mulher do espelho. A ciência já diz isso. Que nós, para começar com um exemplo básico, nos vemos, não sei se é 4 ou 5 vezes mais bonitos no espelho, nós mesmos, do que realmente nós somos. Nós já começamos por aí. O nosso cérebro nos enganando. Você olha, mas eu estou linda, hein? Já vi que alguém tirou uma foto sua, você vai olhar depois, mas é impossível ser eu. Eu não sou feio desse tanto, não. Você já se auto-enganou lá no espelho da sua casa. Agora trazendo para a sua vida espiritual, cuidado, irmão. Bem-aventurados os pobres de espírito. Por quê? Senhor, eu ainda não tenho tudo de ti. Se eu sou um miserável. Não, mas eu já li a Bíblia tantas vezes. Irmão, esquece. Tive um professor 30 anos, doutor em teologia. Perguntar para ele, o senhor é teólogo? Ele nunca. Aprendiz de teologia. Aí eu olhei para ele e falei, creda. No primeiro semana de teologia, já estava se sentindo um Spurgeon. O homem com 30 anos, um doutorado, disse que estava aprendendo. Aí eu aprendi, essa é a postura. O que nós sabemos de Cristo é uma gota. E o que Ele tem para nos entregar é um oceano. Você nunca vai prescrutar tudo o que Ele tem para nós. Então seja humilde. Não se engane. Eu não vou aprender mais não, eu já sei muito. Eu já estou salvo mesmo. Eu não vou aprender esse louvor não. Eu já sei uns aqui que dá para me louvar. Hoje, irmã, depois de muito tempo louvando o hino 1 do cantor cristão, depois de uns 5 domingos cantando, nós entendemos que nós podemos ensaiar mais uns 10 domingos para podermos aprender, mas nós já evoluímos. Nós não podemos nos tornar prepotentes espirituais, mas já tem 20 anos de igreja, tem 10 anos de crente. Essa reunião não é para mim não. Isso aí não é para mim não. Eu já sei. Ih, irmão, cuidado. Cuidado. O conselho gracioso de Cristo, verso 18. Meus irmãos, Jesus se apresentou sendo o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o Todo-Poderoso. Cristo, Deus, a primícia da sua criação. Ele tinha todo o poder aqui. Não era de aconselhar não, irmãos. Era de dizer, eu ordeno à igreja de Laodiceia. Eu ordeno aos irmãos de Laodiceia que façam isso. Eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor. Se não,
vocês vão ser lançados no lago de fogo. Ele poderia dizer isso sim ou não? Podia. Mas o que ele faz? Os irmãos entenderam. Por que eu falei aqui no começo? Que eu aprendi hoje. Eu aconselho os irmãos, caso haja disponibilidade e fervor nos vossos corações, participem daquilo que está sendo oferecido. É um conselho. Olha que eu não posso ordenar, mas Cristo aqui podia. Ele diz: aconselho que comprem de mim ouro refinado no fogo. Reflita. Aqueles irmãos já eram ricos, eles já tinham muito ouro, mas para Cristo eles eram pobres. Cristo se apresenta aqui como um mercador. Hernandes Dias Lopes diz que como um mascate espiritual, vendendo ouro, para que verdadeiramente aqueles irmãos e aquela igreja fossem enriquecidos pelo ouro que Cristo estava vendendo. E qual era o preço desse ouro? De graça. Comprem de mim riquezas, comprem de mim ouro refinado no fogo, e sejam verdadeiramente ricos. Eu aconselho que de mim compres ouro refinado. Esse ouro é o reino do céu. Esse ouro é uma fé verdadeira. Esse ouro é a riqueza que a traça e o ferrugem não pode consumir. Jesus disse para aquele povo que tinha as roupas mais caras, mais belas, com o melhor tecido da época: compre de mim roupas brancas, para cobrir, para que a tua nudez não seja exposta. Jesus está vendendo para eles roupas verdadeiras, vestes celestiais, para que essa igreja chegue diante do Senhor vestida. O que são as vestes brancas? São as vestes da justiça, da santidade. E qual era o preço dessas roupas? Graça. Compre de mim com o quê? Com fé. Compre de mim com qual o valor? Graça. Nós estamos entendendo que o que verdadeiramente enriquece uma igreja e o cristão diante de Deus não é nada que essa terra pode dar. Compre de mim, eu aconselho. E colírio, comprem colírio de mim, para que o aplique sobre os seus olhos e enxergue. O que Cristo está falando para aquela igreja, aqueles irmãos? Vocês se consideram ricos, bem vestidos, felizes, mas além de pobres e nus, vocês são cegos. Irmãos, a cegueira espiritual é algo que contribui imensamente para a nossa mornidão, porque o morno, ele também se torna cego. Ele não vê o Senhor, ele não ouve o Senhor, ele não sente a presença do Senhor, ele está cego. Por mais que pense que tem uma visão convicta, por mais que pense que está certo nos seus caminhos, ele e essa igreja estava cega. E Cristo diz: eu tenho a solução para vocês. Eu tenho o verdadeiro colírio que tira a cegueira. Que cegueira? Espiritual. O apóstolo Paulo perseguia a igreja, e quando ele se encontra com Cristo, cai de seus olhos as escamas, e ele passa a enxergar, e ele se torna quem ele se tornou através de Cristo, depois que os seus olhos foram abertos. Seus olhos espirituais estão abertos? Você está conseguindo enxergar Cristo aqui hoje? Você está conseguindo enxergá-lo nas coisas mais simples da vida? Você tem entendido a misericórdia de Deus na sua história? Mas se você precisar de colírio, irmão, para voltar a enxergar, a graça do Senhor está aqui, Ele tem. Jesus disse que estava a ponto de vomitá-los. Por quê, irmãos? Porque eles estavam dentro. Ele estava a ponto de vomitá-los, mas Ele não queria vomitá-los. Ele estava aqui para restaurá-los. Ele estava
aconselhando eles para a restauração deles. Ele estava ministrando e direcionando a igreja, aconselhando a igreja: compra de mim ouro para você ser rico, vista a minha marca, as minhas vestes, santidade e justiça, aplique o meu colírio nos seus olhos para que você enxergue. Esse é o meu conselho. Eu estou a ponto de vomitá-los, mas antes que isso aconteça, eu estou aqui para dar uma chance para vocês. Irmão, isso aqui enche meu coração. Você sabe por quê? Não é porque está aqui, tem um microfone na mão, ou tem um título, que a gente está pegando fogo. Cristo não está atrás. Pode ser quem se ofender, não posso fazer muita coisa, mas diz que a fé verdadeira é uma mente iluminada e um coração em chamas, um coração queimando, um coração aquecido pelo Senhor, e não uma canela. A maioria dos que eu conheço que são canela tem o coração gelado. Por que o Senhor fala isso? Irmãos, eu só não vou cantar o coro que eu cantava antigamente, quando me considerava um canela de fogo, com o coração mais gelado do que o Polo Norte, porque não cabe no nosso contexto. Cristo está aqui. Eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Você só vomita aquilo que já está dentro de você. Cristo está aqui tratando com a igreja que já está nele, já está com ele, já está dentro dele, e ele não quer perdê-la, mesmo que das 7 essa seja a pior de todas. Você está conseguindo entender comigo que Cristo não desiste da sua igreja? Cristo não desiste do seu povo. Cristo, ele tem um tratamento preparado para a cura, a restauração, o arrependimento e o perdão de cada um de nós, e de nós em conjunto, aquilo que se chama igreja. Você está entendendo que você precisa ter esperança na igreja, porque o dono da igreja, o médico da igreja, o advogado da igreja, o arquiteto da igreja, o mantenedor, o Senhor da igreja é Cristo Jesus, e Ele permanece no trono inabalável, independentemente de você. Independente se eu sou fiel ou não, se eu sou quente, fervoroso ou não, Cristo continua sendo fiel. Ele continua no controle. Então não perca a esperança na igreja, porque o meu e o seu Senhor não perde a esperança na igreja. Pelo contrário, Ele faz de tudo para salvá-la e restaurá-la. E Ele diz aqui, nesse quarto ponto, tudo que a igreja precisa não está nela mesma. Diga amém. Amém. Tudo que a igreja precisa está em Cristo. Tudo que a igreja precisa está em Cristo. Restauração, Cristo. Cura, Cristo. Perdão, Cristo. Sabedoria, Cristo. Salvação, Cristo. Redenção, Cristo. Santidade, Cristo. Justiça, Cristo. Bondade, Cristo. Amor, Cristo. Tudo Cristo. O problema é quando eu quero encontrar o que a igreja precisa dentro dela mesma. Não, irmãos. Sem Cristo nós estamos perdidos. Mantemos os nossos olhos fixos na cruz. Quinto, verso 19. Cristo vai dar aqui algo que ele não precisava dar. Ele vai explicar, ele vai dar uma satisfação para aquela igreja. Por que ele estava falando aquilo? Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Irmãos, é melhor ser podado para aquecer do que cortado para queimar. Tem uma frase que diz: Senhor, feriste o meu coração com a tua palavra. Doeu, Senhor, mas eu te amei. Foram as disciplinas mais duras dos seus pais que formaram o seu caráter.
E serão os castigos e as circunstâncias mais ferozes que Cristo vai colocar na sua vida. Sim, às vezes é para te castigar mesmo. Deus está me castigando. Se Deus estiver me castigando, eu mereço, Senhor. Se os castigos partirem de ti, Senhor, me castiga. Tem coragem de falar isso? Eu tenho. Senhor, se a repreensão me quebrar para que o Senhor me faça de novo, me repreenda. Porque nós vemos aqui claramente na palavra que Ele só repreende, que Ele só castiga quem Ele ama. Mas eu não estou na idade mais de ser castigado, eu não gosto, eu não... Irmão, cuidado. Queira ser castigado para o conserto. Queira, aceite ser repreendido para a sua restauração. Não seja prepotente, orgulhoso diante de Deus, porque senão Ele vai te abater. Se Ele te repreende, se há um castigo, se há uma circunstância dolorosa que tem feito os seus joelhos se dobrarem, os seus olhos derramarem lágrimas, não murmure, diz Deus. Se for para transformar o meu coração e a minha vida, Senhor, eis-me aqui. A fé não é quando está tudo dando certo, a fé é provada é quando o mundo cai ao nosso redor, é quando as coisas desmoronam, é aí que a fé é exercitada. Fé, sendo como a igreja de Laodiceia, não é fé com o bolso cheio. Mas tem como ter fé com o bolso cheio também, viu, irmãos? É só ter sabedoria. Fica tranquilo. A repreensão é evidência de amor, não de rejeição. O Senhor está me castigando, o Senhor me odeia. Não, Ele te ama. Ele me ama. Você vê um menino, vou usar o exemplo de João Vitor, foi subir ali, arriscado cair, irmã Lidiane. O pai dele só fez e desceu. Ele fechou a carinha, a irmã dele pegou ele pelo meio, deu um 360 nele assim rodando, colocou ele num lugar seguro. Ele ficou numa raiva. E eu olhando aquela situação, foi colocado num lugar seguro. Não gostou, mas era o que precisava. É assim a repreensão de Deus. Não, mas eu não gosto de ser repreendido não. Então, irmãos, sinto muito. É Cristo que está repreendendo. Deus corrige porque ama. A disciplina é um convite para a restauração. Cristo aponta o problema, Cristo aconselha o tratamento, Ele dá conselhos para a restauração e Ele justifica. Eu estou fazendo isso, eu estou castigando, eu estou repreendendo, porque eu amo vocês. O quanto é bom escutar isso. O ódio que eu ficava da minha mãe quando levava uma surra. Depois ela pegava no colinho e falava: mamãe fez isso, que mamãe ama você. Eu cantava: que amor é esse, graça incalculável, me deu uma surra, bateu na minha cara e no meu. Entendeu? Eu te amo, meu filho. Que amor que é esse que eu consegui entender? Hoje eu entendo. Hoje eu entendo. É assim que o Senhor nos trata. O Senhor diz para eles: eu repreendo e castigo a todos quanto amo, ser pois zeloso e se arrepende. Qual é o caminho para a restauração? Para a igreja de Laodiceia e para nós, para a nossa mornidão, para a nossa frieza. Frieza não tem nenhum frio aqui, talvez morno. Qual que é? Cristo está nos dando tudo que nós precisamos para sermos incendiados. E incêndio não é parafernália na hora do culto, não é baderna. Incêndio é sair daqui com o coração queimando e dizendo: exaltado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Eu estava me sentindo que eu era um caso perdido, eu estava sem vontade mesmo de orar, buscar, ouvir, ler, mas agora algo mudou. Deus corrige porque ama. A disciplina é um convite à restauração. Ele não está te rejeitando, Ele está te trazendo de volta. Ele está te trazendo para perto. E às vezes Ele vai usar pessoas para te repreender. Não, eu não aceito que ninguém me repreenda.
Não, tudo bem, e nem eu gosto de repreender ninguém não. Longe de mim, é ruim demais. Mas às vezes você vai ter que fazer isso. E porque Cristo ama e porque você ama também. Tem gente que nunca mais olhou na minha cara depois de uma repreensão. Saiu da igreja. Tudo bem. Mas eu tinha que fazer o que tinha que ser feito. E não é porque eu queria não. É porque Cristo também faz isso. E o último. Cristo à porta da igreja. Qual que era o maior problema dessa igreja, irmãos? Eles tinham tudo, só que eles não tinham Cristo. O verso 20 fala de igreja. Estou à porta e bato. Se ele está à porta e bate, ele está onde? De fora. É uma desgraça para uma igreja ser como Laodiceia, uma congregação morna que tem tudo, sem problemas aparentes, apática, não vê mais o Senhor, o coração não queima mais pelo Senhor, tranquilo na sua religiosidade rasa, barata. Cristo está de fora batendo e nem ouvir consegue. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. É um convite para entrar na igreja, para entrar na sua vida, para ter um relacionamento pessoal com você. Aleluia. Antes de sermos igreja, nós somos indivíduos. E Cristo tem amor e deseja um relacionamento individual com cada um de nós. Essa é a porta da igreja, mas essa também é a porta do meu e do seu coração. O que nós temos feito, ou o quanto nós temos nos tornado mornos, a ponto de Cristo estar do lado de fora. Faça uma reflexão. Essa palavra é dirigida à igreja, não é a incrédulos, são a pessoas que creem. Cristo estava de fora, a igreja tinha tudo, e se considerava e era orgulhosa da sua prosperidade e riqueza, e da sua moda, das suas vestes, mas diante de Cristo ela era miserável, infeliz, pobre, cega e nu, e a maior pobreza que pode existir é uma pessoa que não tem Jesus. Porque uma pessoa sem nada, com Jesus ela tem tudo. Uma pessoa com tudo, sem Jesus ela não tem nada. Essa frase é clichê, mas ela tem que ser dita. Jesus estava à porta, ele não estava dentro. Ele estava a ponto de vomitar, ele estava de fora. Mas o que ele está falando? Não quero vomitar vocês estão aqui dentro. Façam isso, se arrependam, se aqueçam, sejam fervorosos. Eu não vou vomitar vocês, eu não vou abrir mão de vocês. Eu estou à porta e bato. Abram a porta, deixem eu entrar. Vamos ceiar, vamos ter comunhão profunda, íntima. Vamos ceiar juntos, vamos nos relacionarmos com integridade. Vamos ceiar, vamos sentar à mesa juntos, vamos olhar nos olhos, vamos orar juntos, vamos comer do pão, vamos beber do cálice. Eu quero entrar. Eu quero ser o convidado, mas depois que eu entro eu me torno um anfitrião. Quem comanda o banquete sou eu. É Ele que traz o vinho, é Ele que traz o pão, é Ele. Ele é o próprio alimento. Cristo está do lado de fora de uma igreja ativa, irmãos, porém vazia. Por isso que eu sempre falo, irmãos, não se impressionem com o templo, com muita cadeira e muita gente sentada. Olhe como Cristo olha. Olhe como Cristo olha. Cristo está do lado de fora de uma igreja ativa e rica, porém vazia, vazia do mais importante, irmãos. Eu sempre digo, nós não precisamos dessa estrutura, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Eu disse, lá na minha casa, na sua casa, embaixo desse pé de caju ou acerola, dentro desse templo, onde quer que a gente esteja, reunido no nome do Senhor, Ele está. Não se impressione com aparência. Não tente impressionar o Senhor com aparência. Ele conhece todos nós que poderíamos termos
nos tornado atores da Globo, da Record, da Band. Sim, você nunca cometeu hipocrisia. Você nunca fez um personagem para impressionar A, B ou C. E a Deus? Deus diz: para o teatro. Pode parar. Eu sei quem você é. Diante de mim você está nu. Você quer mudar? Você quer enriquecer? Eu tenho para vender para você. Qual o valor, Senhor? Graça. Você quer enxergar? Eu tenho a cura. Você quer se vestir de vestes de justiça e santidade? Eu te visto. Você quer uma aliança eterna? Eu tenho. Você quer comunhão comigo? Eu te recebo. E agora? E o último, para a gente encerrar, ele faz uma promessa ao vencedor. Você está vendo que essa igreja começa lá no inferno? E ela está caminhando aqui no verso 20 a 22 para sentar no trono do céu, irmãos. Você consegue entender a profundidade dessa mensagem? Onde ele pega essa igreja e diz: ao vencedor. Quem é o vencedor? Não é um elite dentro da igreja. Não são super crentes. Ele está falando para aquela igreja ainda. São esses crentes mornos, apáticos, anêmicos, que se arrependerem e aceitarem o conselho do Senhor, que abrirem a porta e deixar ele entrar. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Olha o maior grau de intimidade. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Cristo estava a ponto de vomitá-los. E ele entra nessa situação para restaurar. Ele entra nessa situação para reacender a chama. Ele entra para tirar esses irmãos que estavam caminhando para uma condenação eterna. Essa igreja que era um caso perdido, era a pior igreja da Ásia Menor. E diz para eles: os que se arrependerem, os que vencerem, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Olha a posição de honra que Cristo coloca. Meus irmãos, vitória não é sucesso terreno. Esqueça isso. Mas é fidelidade espiritual. Você é cristão? Você faz parte da igreja? Agora é só vitória. Agora que vitória? Comprei isso. Agora é só vitória. Comprei aquilo. Não, isso aí é muito bom. Mas a maior vitória para mim e para você que somos espirituais é entendermos que mais do que riquezas terrenas, nós temos um tesouro no céu. Mais do que vitórias terrenas, é a nossa fidelidade espiritual. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Olha o que Cristo diz: compartilhar do trono, a ponto que Ele vai nos conceder a autoridade e comunhão eterna. Cristo estava a ponto de vomitar, mas o poder de Cristo agindo na vida da igreja, no coração da igreja, no povo, coloca a eles a possibilidade de se assentar no trono eternamente. Olha o que Cristo faz. Muitos vão pregar, está a ponto de vomitar, e vai falar um monte de... Não, eu quero olhar aonde Cristo é capaz de levar essa igreja e não desistir dela. Por último, o Espírito ainda fala. Amém? O Espírito ainda fala. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós somos uma igreja. Eu não sei se você está frio, quente, morno, e eu não tenho muito interesse nisso. Quem tem interesse nisso é o meu e o seu Senhor. Quem tem maior interesse na sua fidelidade espiritual é o seu Senhor. Quem te serve aqui de cima tem o intuito de te auxiliar a ser alguém que ama e obedece e ouve o seu Senhor. Quem está aqui também precisa cuidar do seu próprio fervor. A brasa, para estar acesa, ela precisa
ser derramado óleo sobre ela, colocado fogo, mexida, sacudida, soprada e cuidada, porque ela facilmente se apaga, sim ou não? O Espírito ainda fala. Quem responde ao chamado hoje, reinará com Cristo amanhã. Pastor, eu entrei aqui morno, viu? Eu não queria estar aqui não. E o morno acha tudo ruim, irmão. Sabe aquela boca ruim? Você está com a boca ruim, tudo é ruim? O morno espiritual, ele é assim. Ele começa a reparar onde não precisa. Ele começa a criticar o que não é necessário. Ele começa a ver defeito onde a Bíblia diz que haveria defeito. Irmão, mas o fervoroso, ele olha, ele tem um olhar de perdão. Ele vê como Cristo vê. Ele tem um olhar de misericórdia. Ele tem um olhar de restauração. Ele tem um olhar de esperança. Pastor, eu entrei aqui desse jeito, mas ouvindo essa palavra eu entendi. O morno aí é eu, não tenho vergonha de falar não. Porém, nessa noite eu saio do estado de morno, como Laodiceia, de pobre. Agora eu vou enriquecer na presença do Senhor. Hoje os meus olhos vão se abrir. Hoje eu vou sair daqui vestido verdadeiramente vestes brancas. Hoje eu vou sair daqui arrependido. De quê? Tem gente que fala assim: arrepender de quê? Eu não fiz nada. Faz igual Davi, irmão. Senhor, me perdoa até dos pecados dos quais eu não vi cometer. Tem. Talvez você não viu. Pede, mas sai daqui arrependido. Se eu quero sair daqui arrependido, eu quero mudar. Qual é o primeiro passo da mudança? Arrependimento. E deixa eu te dizer, se você é igual à igreja de Laodiceia, pensa que você está top, pensa que você não precisa aprender mais, pensa que você já está um crente suficiente, não arrepende mais, não busca mais, não evolui mais, tranquilo. Eu gastei 1 hora e poucos minutos do seu tempo, não fez diferença na sua vida. Mas para aquele que ouvir o que o Espírito diz, vai receber todas as promessas que ele disse aqui. Para concluir, eu quero te convidar a ficar de pé. Laodiceia representa a igreja rica em recursos, mas pobre em fervor. Que nós não sejamos uma igreja rica em recursos. Hoje eu já considero a nossa igreja rica demais em recursos. Irmão Luiz, nesse mesmo dia ano passado, essas paredes não estavam pintadas. O senhor estava colocando a 3ª fileira de piso. 1 ano depois, a igreja está pintada, está bonita, tem ar, tem tudo, mas ainda não está boa. O que é isso, pastor? Não, porque não se trata disso aqui não. Nós não podemos nos tornar uma igreja rica em recursos, mas pobre em fervor. Não adianta nada essa estrutura aqui virar um templo de Salomão e o seu coração continuar um coraçãozinho morno para o Senhor que deu a vida por você. Não adianta nada a gente se reunir aqui se o nosso coração, assim como os discípulos no caminho de Emaús, não queimar quando nós ouvirmos Jesus falar por meio da sua escritura, não queimar quando nós ouvirmos a palavra dele cantada, não queimar quando você fechar os seus olhos em esperança, crendo que o Senhor está batalhando por você as suas batalhas. Não vai adiantar nada. Cristo não busca aparência. Olha a inocência de uma criança. Yasmin chegou: nossa pastor, que vergonha, eu cheguei aqui de chinelo, nem vi, saí apressada. Falei: Yasmin, tem uma passagem bíblica que diz que o Senhor mandou tirar a sandália dos pés, você está muito acalçada, fica tranquila. Olha a inocência. Cristo não busca aparência, Cristo busca arrependimento. Essa é a noite de ceia onde Ele está batendo a porta do nosso coração. Que coração? Talvez Ele está de fora, do meu, do seu, está batendo, quer entrar, quer fazer mudança. Isso. Ele não está buscando aparência, Ele está buscando arrependimento. Ele está buscando zelo. A minha oração é que de hoje em diante, mais do que tudo, eu e você como igreja
tenhamos zelo por Jesus, tenhamos zelo pelas coisas do Senhor, zelo pela igreja do Senhor. Não estou falando da denominação, da estrutura, é esse ajuntamento de pessoas que é a igreja. Zelo pela palavra, zelo pela presença, comunhão real com o Senhor. A ceia é a maior expressão de comunhão que nós temos com Cristo. É o pão, é o cálice, é o corpo, é o sangue. Ele em nós e nós nele. Cristo em nós é a esperança da glória. Sem Ele nada nós podemos fazer. Irmãos, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que você ore para que você tenha um coração fervoroso. Irmãos, e coração fervoroso não é você dar ciricutico na hora do culto. E respeito às denominações que assim procedem. Um coração fervoroso é o que sai dessa porta para fora e vive simples. Mas que alguém possa chegar em você e dizer: tem algo diferente, você é cristão? Isso é um coração fervoroso. Não é dom do Espírito que caracteriza fervor. É fruto, é virtudes do fruto do Espírito manifesta na nossa vida diária, que mostra quem está cheio do Espírito ou não, quem tem um coração fervoroso ou não. É quem tem zelo por Deus, pela palavra, pela obra, pela igreja, pelos irmãos. Ah, mas os irmãos não são perfeitos. Não são, do mamando ao caducando, precisam ser transformados. E o carpinteiro está aqui. E o que tem poder para lapidar está aqui. E o que tem poder para perdoar está aqui. O que tem poder para dar vista aos cegos está aqui. O que tem poder para fazer um paralítico andar está aqui. O que tem poder para fazer um morto ressuscitar está aqui. Então não nos falta nada. Não nos falta nada. Se há algo que nos falta é fervor. Se há algo que nos falta é fervor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos conceda. Nós temos tudo que precisamos em Cristo Jesus. Vamos fazer uma oração. Espírito Santo de Deus, nessa noite cerimonial da Tua Santa Ceia, nós compartilhamos sobre a igreja de Laodiceia, que era uma igreja rica na terra e pobre no céu, que era uma igreja que se conformou em ser morna, e um coração que não queima mais por Ti. Mas eu quero Te pedir, Senhor, nessa noite, nos perdoa por isso. Nós não queremos ter e não queremos ouvir do Senhor que o Senhor está a ponto de nos vomitar. O Senhor não desiste de nós, é por isso que o Senhor está dando essa oportunidade. E que do menor ao maior, do mais novo ao mais idoso nessa noite, que nós tenhamos o nosso coração renovado, que nós tenhamos o nosso espírito aquecido pela palavra, pela presença, pela glória do Senhor nesse lugar. Que o zelo pelo Senhor, pela casa, pela igreja do Senhor, possa consumir a todos quantos Te amam, em nome de Jesus. Aplauda Ele. Quero convidar a irmã Luzia e a irmã Vera, os nossos